Os ventos dos zapatistas não chegaram aqui, né, Saulo, ainda, né? O que é, para a gente, um prejuízo enorme, né? Porque na América Latina toda, né, a influência zapatista nesse processo foi muito grande, porque o debate que se tinha na América Latina antes do surgimento, né, do levante zapatista era culturalista. Com o levante zapatista, você muda essa conjuntura na América Latina existe um esforço, eu percebo que existe um esforço para que esses ventos não cheguem aqui, né? E aí a gente faz um debate que, a meu ver, ele é muito parcial, né? Porque se a gente não pensa o capitalismo e a sua dinâmica, né, nós vamos deixar de pensar futuro. Porque, por exemplo, Saulo, eu acho que é importante, né? Só tomar um tempo para falar a respeito disso. O capitalismo, ele existe, a forma capitalismo, ele existe, né, acumulando riquezas permanentemente, né? Para acumular riqueza, ele precisa explorar, que é aquilo que Marx vai fazer a crítica da acumulação primitiva ou acumulação originária, enfim, né? Ele vai fazer essa crítica, e aí, né, a gente está vendo, eu fico olhando, a gente vendo este processo da forma do capitalismo ocorrendo contra nós, né, porque o capitalismo, essa tendência expansionista e acumulativa, ela vai ocorrer contra aqueles grupos, aquelas comunidades, aqueles territórios que não estão dentro da lógica do capitalismo. Para o quê? Para que eles possam ser explorados. Aí eu olho para os Anomami, olho para os Guarani Kaiowá, olho para os povos que sofrem mais esta ação do capital e fico entendendo que está faltando isso. Se a gente não entende o capitalismo e a gente vai criando instrumentos, né, para se proteger, combater, enfim, né, a gente pode, né, dentro dessa dinâmica do capitalismo, né, pode ir sofrendo várias derrotas, né, se a gente faz um recorte de um olhar, né, que é parcial. Se a gente não entende essa dinâmica, Saulo, a possibilidade, os povos que estão entendendo, né, sofrem essa derrota, mas resistem com a outra qualidade. Imagina nós aqui que não, enfim, né? Só esse parênteses, porque eu acho que é muito importante essa sua fala, muito importante mesmo. Sim, o que a gente experiencia na realidade brasileira, e aí os povos indígenas nos ensinam, né, é que, primeiro, houve toda uma construção de um processo de luta para criar as condições de voltar a se autodeclarar indígena. Né? Esse processo que acontece no Brasil, principalmente nessas regiões não amazônicas em especial, mas não só, porque na Amazônia também aconteceu muito esse processo de retomada das identidades. Né? Basta ver, por exemplo, a região de Santarém, no estado do Pará, né? Que até o ano 2000 a gente não ouvia falar mais da presença de indígenas ali. Como também na década de 70, né? No Acre, por exemplo, todo mundo era considerado caboclo. Então, esse processo de retomada, né, da luta identitária, ele foi muito revolucionário. E como é que eu consigo entender que esses povos que tinham sido considerados extintos, inclusive extintos do ponto de vista protocolar, né, cartorial, através de decretos, por exemplo, etc., e extintos pela perseguição, pelo massacre, eles, a gente vai 500 anos depois, eles vão declarar o fim, o fracasso do projeto colonizador, e eles vão dizer: estamos aqui. Né? Então, se a gente pega uma faixa de terra, como aqui em Pernambuco, a Ilha da Assunção, uma região riquíssima, né? de onde os povos foram totalmente expulsos,
fazendas foram constituídas lá dentro, e esse povo trucar, ele consegue retomar, né, um arquipélago, que é um conjunto de ilhas, e não só a Ilha da Assunção, porque depois eles vão também para outro município, o município de Orocó, e eles vão reconstituindo a memória num processo de reterritorialização, né? Então, eu estou pegando Trucar porque eu estou achando que é o povo que está mais do extremo ali, que já é na divisa, na fronteira com a Bahia, mas se você vem de lá para cá, todos os outros povos vão fazer esse processo parecido. A gente vai para Alagoas pegando de novo São Francisco como referência. Aí o povo Cariri Chocó vai fazer todo esse processo e os outros povos também vão entrar nesse processo. Então isso é algo e assim país afora, né? Então é algo para a gente comemorar como um grande processo evolucionário, compreender e festejar junto com os povos indígenas. Agora, esses povos o tempo todo estão sob a opressão permanente do Estado castigador. O que é que esse Estado vai fazer? Ele vai promover o conflito entre indígenas e agricultores, entre indígenas e camponeses, né? Então, as regiões que a gente tem no Nordeste, onde há presença indígena, em muitas dessas regiões há conflito com pequenos agricultores. Por quê? Porque o Estado, inclusive, colocou esses agricultores dentro de terra indígena, fez assentamentos dentro de terras indígenas. Então, a gente vai ter lutas que vão se arrastar por décadas, como a luta aqui mesmo em Pernambuco, a luta do povo Pancararu, por exemplo, para demarcar o território Pancararu. Houve muito conflito com agricultores organizados em sindicatos, o que é terrível, que é cruel isso acontecer, né? Mas é a perversidade do Estado. O Estado faz isso, né? E se você sai dessa realidade de Pernambuco, se você for para o Pará, vai acontecer também conflito entre indígenas, né, e agricultores. Sul da Bahia vai acontecer todos os conflitos forjados pelo Estado. Né? O Estado criou essa situação. Rio Grande do Sul, a mesma coisa, né? E país afora. Então, essa questão, esse processo histórico da forma de ocupação do território que o Estado impôs, o que o Estado perversamente estabeleceu, ele dificultou, esse processo histórico dificultou a construção de alianças, né, Giva? Então, a gente também entende, né, esse contexto em que os povos foram transformados em inimigos, né, com todas as aspas aqui, como se o camponês fosse inimigo do indígena, né? Porque o Estado é capitalista também, né, Saulo? É importante que a gente, né, o Estado ele foi formado para atender os interesses do capital, não para atender os interesses do povo, né? É uma estrutura de controle. Aqui e ali a gente pode ter algum governante um pouco mais progressista que concede mais, mas ele tem senhores, né? Tanto é que a expressão do Estado é isso que a gente vê. O Estado não pode garantir território para os povos indígenas. Veja, tem mais de 200 processos aí, né, para serem de territórios para serem demarcados, mas pode, né, conceder territórios, né, terras, né, para o agronegócio praticamente de graça, né? Por exemplo, a experiência de São Paulo ou as experiências que a gente tem visto aí na região amazônica, no Cerrado, e as pessoas, majoritariamente, que se dizem representante do povo, não são representantes do povo, são representantes do capital, né? E essa estrutura, aí a gente precisa entender o Estado na sua total dimensão, executivo, judiciário e legislativo, né? Porque é importante a gente ter essa clareza, né? A gente pode construir alianças pontuais, porque é possível avançar, mas a gente precisa ter essa caracterização também do Estado, né, Saulo? Sim, eu considero muito potente a construção que você faz do conceito de colônio-capitalismo. Eu acho que é um conceito que
que a gente precisa se apropriar para entender, inclusive, melhor a própria questão indígena, porque o colono-capitalismo ele dialoga diretamente com a teoria da colonialidade do poder, né, criada por Aníbal Quijano. Isso. Então, como é que a colonialidade capitalista ela impõe para todas as formas de organização nas sociedades na atualidade, no contexto internacional, nacional, etc., ela impõe uma mesma forma, né, de organização, de gestão da vida, que é a forma dentro do sistema capitalista, dentro do modelo capitalista. E se a gente não rompe com essa colonialidade, as lutas que são exitosas, de conquista do território, etc., elas acabam sucumbindo, né, a essas situações mesmas, né, essas situações de reprodução do modelo, que é esse modelo que vão manter essa estrutura do Estado, essa estrutura colonial do Estado, que é esse Estado opressor, capitalista, dominador, racista, branco, heterossexual, patriarcal, etc., né?